Boa noite a todos. Essa é a Procim do dia 14/6/2021. Tivemos a participação de 20 pessoas hoje, 20 aproximadores, né? E vamos começar. Quem foi o primeiro que entrou comigo foi a Mel. Mel, você já fez suas anotações? Oi, boa noite. Boa noite. Vamos lá, então. Na fase 1, senti a ativação do coronário, do frontal, dos palmochakras, dos plantochakras e do esplênico. No arco voltaico, eu apliquei na Márcia, senti uma sensação de balanço quando eu comecei, até achei que eu ia, desequilibrar, porque eu estava em pé, mas não teve problema nenhum, essa sensação continuou até o fim, e os palmochakras ficaram bem ativos, parecia que estava uns mini choquinhos, assim, saindo nas duas mãos. Quando eu estava recebendo, os palmochakras continuaram do mesmo jeito, e eu senti um pouco o cardíaco e uma pontada na perna do lado direito. Na fase 3, no pilar, eu senti energia circulando na perna toda, em ambas as pernas, dos pés, até aqui em cima, sem chegar ali no básico. E as palmochakras continuaram do mesmo jeito, com aqueles mini choquinhos, mas principalmente as pontas dos dedos pareciam que estavam latejando, uma pressão no cardíaco, começou bem aqui no centro do cardíaco e depois ele subiu, veio aqui quase até o pescoço, essa pressão no cardíaco, e umas ondas de calafrio mais para o final da fase. Quando foi para a fase 4, eu senti a mesma coisa, não senti alteração, não. As mesmas sensações do pilar se passaram nas fases, em todas, tanto nas centrais, quanto nos planetas irmãos, nos evoluciólogos, foi bem parecido. Aí no bolsão, eu comecei a sentir um pouquinho só a cabeça, e depois eu senti muito frio, mas muito frio, não sei se era o frio por causa do tempo, que tá muito frio mesmo, ou se era da energia, e eu acho que isso me desconcentrou, tá? Fiquei com muito frio, acho que eu me desconcentrei, então aí eu não tive muita para-percepção, não. Até fui pegar uma coberta e me enrolar na coberta, aí o frio deu uma baixada e tal, mas aí, infelizmente, não consegui me concentrar muito no bolsão, não. Foi isso, gente. Obrigada, boa semana a todos. Boa semana, Mel. Obrigado pela participação. A Zaide e o Toninho entraram bem cedo hoje. Já fizeram as anotações? Boa noite, Carlos. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Zaide. Então, hoje eu comecei já a exteriorizar a energia, o campo já estava formado, mas eu não estava bem. Eu acho que eu fui no aniversário ontem da minha filhada e comi um pedaço de bolo lá e me atacou o fígado. Então, eu estou meio desconcentrada hoje. E o arco voltaico com o Toninho foi bem, vi as melhores energias, e eu senti muito fraternismo, mas eu, devido ao estado não estar bem, o estômago e a barriga, eu estou meio desconcentrada. O pilar se formou rápido, mas não tive visão nenhuma. Nas outras fases, acompanhei, só exteriorizei e me senti, sabe, estou me sentindo fraca hoje, não estou assim. Então, acho que não tive, acho que mais fui assistida do que assisti. Mas estou bem agora. Obrigada, uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. No início,
Foi tudo bem, né? Como você falou que nós éramos mais cedo, faz tempo que nós estamos aqui se preparando para prosseguir. No arco voltaico com a Zaide, recebendo, foi tudo bem, e aplicando, procurei passar bastante energia para ela. No pilar, girou bem rápido, muita energia, e nas centrais e no bolsão não percebi. Mas estou bem, boa noite e obrigado. Boa semana. Boa noite, boa semana, Taninho. O Walter e a Virgínia. Você também. O Walter e a Virgínia. Oi, boa noite a todos. Bom, a gente também foi uma meia hora antes para se preparar, e assim que eu me acomodei na poltrona, eu visualizei muitas consciências em agitação que passavam na minha frente, mas parecia numa velocidade além do normal, parecia numa rotação de velocidade maior. Mentalizei algumas consciências que pediram assistência e estendi esse pedido para todas as pessoas sofredoras, tanto na dimensão intra como extrafísica. E aí o campo foi se acalmando e chegou um momento que ele ficou bem sereno. Fiz retirada do ectoplasma, senti em algum momento uma pressão maior no coração, fiz no cardíaco, e aí fiz novamente a retirada no ectoplasma e me veio a palavra pulmões. E aí tudo ficou tranquilo novamente. Na troca do arco voltaico, exteriorizando, o campo estava bem sereno, exteriorizei minhas melhores energias, senti muita gratidão e carinho. Recebendo, eu tive vários banhos energéticos e passou muito, muito rápido, não sei o que aconteceu. No pilar, o pilar demorou demais essa fase, ele se formou como se fosse um cone branco e brilhante. Na central extrafísica de energia, eu vi uma consciex, que parecia ser um extraterrestre, muito branca e brilhante. Na fraternidade, eu senti muita pressão na cabeça. Na verdade, o campo se esfriou, e aí eu comecei a perceber, assim, na minha frente, umas imagens assim como se fossem de extraterrestres. No bolsão, eu esterilizei bastante energia para essas brigas políticas, para os dessomados e perdidos, para os recém-dessomados também, para todas as consciências doentes, holossomaticamente. Estou muito bem e muito obrigada aí por participar. Boa semana para todo mundo. Boa noite, pessoal. Boa semana. Tudo bem? Então, fase 1, como a Virgínia comentou, a gente chegou um pouco antes no nosso local de Aprocem, e já esterilizando bastante energia para o ambiente. Foi tudo tranquilo, foi fácil de movimentar a energia, e na aplicação do arco, recebendo da Virgínia, eu senti bastante descoincidência, e um calor muito forte, a pulsação do frontal, a pulsação do cardíaco. Me senti muito bem ao receber a aplicação do arco voltaico dela, e aplicando nela, senti também muito calor na palma das mãos, muito fluxo de energia sendo exteriorizado, e senti que o campo estava bem homeostático, bem tranquilo, bem agradável. Na formação do pilar, foi tudo bem. O pilar se formou, fazendo a conexão com todos os aproximadores, formando assim uma rede, né, de aproximadores. E nas conexões também me descoincidi bastante, cheguei a vivenciar algumas experiências, mas não me recordo. E no bolsão doei muito ectoplasma. Também tive uma retirada manual de ectoplasma para ofertar para assistência, para consciex e consciência, que foram solicitadas, e também para as instituições de saúde, hospitais, também a nível extrafísico, e foi muita doação de ectoplasma. Eu estou bem, muito grato por toda essa atividade, e uma boa semana para todos aí, tá bom?
Boa semana, Walter. Obrigado. A Silvana, pode falar agora. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Silvana. Na preparação, eu já senti o campo bem tranquilo e a conexão com os aproximadores foi bem fácil. E eu senti já uma presença do meu lado esquerdo. No arco voltaico, recebendo primeiramente da Berê, eu senti uma energia bem suave e as minhas mãos começaram a aumentar de tamanho. O braço esquerdo ficou totalmente paralisado e eu sentia pulsar muito a mão do lado esquerdo. Aplicando nela, eu senti a energia fluindo levemente, a minha saliva começou a ficar mais grossa e o meu ombro e a minha mão esquerda começaram a esquentar muito, como se eu sentisse uma agulha sendo colocada no meio das minhas mãos, né? Mas eu me senti bem. No pilar foi bem interessante, eu fui colocando o Gesrael, algumas pessoas que me solicitaram, né, assistência, e eu não rodei no pilar, eu entrei num EV no pilar e apareceu no meu frontal um retângulo laranja e ele tinha um contorno azul claro. E esse objeto começou a se aproximar do meu frontal à medida que ele aproximava, como se fosse um ferro quente sendo colocado no meu frontal. Quando ele chegou bem perto dos meus olhos, essa parte vermelha de dentro, essa parte alaranjada de dentro, desapareceu e virou um retângulo totalmente azul. Ele encostou no meu frontal dos meus olhos e meu corpo inteiro começou a tremer e ficou muito quente. Eu não consegui definir o que era. Era como se eu estivesse entrando ou sendo encapsulado ou entrando dentro de uma cápsula que fervia. Eu tive essa sensação no pilar. Nas conexões, eu não identifiquei muito, eu ainda estava sob esse impacto dessa vivência do pilar, né? Mas eu sentia as mãos e o chakra básico pulsando e muito quente. Eles foram se repetindo a cada conexão, e na serenosfera eu entrei numa sensação de leveza muito grande, bocejos, como se eu estivesse sendo embalada em braços, assim, eu não sei definir, como se estivesse sendo ninada. No bolsão eu entrei e recoloquei as pessoas para assistência, né? Eu comecei a bocejar bastante, espirrar, senti o campo bem frio, comecei a enviar energias ao planeta, né? Aí começou uma pressão grande dos meus ouvidos, eu vi vários rostos passando, e as energias eram exteriorizadas pelos palmos-chakras, e o meu braço começou a pinicar, pinicava subindo até o ombro, né? Em determinado momento, eu vi uma menina de cabelos negros sentada em uma carteira escolar daquelas antigas, e eu disse a ela, agora é só falar, Fernanda. Foi só isso, né? Mas eu terminei bem, tranquila e grata por poder participar. Muito obrigada a todos, viu? Uma boa semana. Obrigado, Silvana, pela participação. A Vali já escreveu seus relatos? Boa noite a todos. Boa noite, Vali. Fiz a mobilização das energias. Vali está um pouco baixo. A gente não está ouvindo bem, não. Põe o microfone perto aí. Melhorou? Melhorou um pouco, vai falar. Deixa eu tentar mexer aqui, não sei se... Melhorou agora? Agora sim, no final. Ok. Então, eu fiz a mobilização básica das energias, estava bem propício, né, para assistência. E aí já entrei, né, na fase 2, né, ao aplicar, né, foi no Carlos, e as minhas mãos pulsavam assim suavemente. E aí, logo assim, eu vi uma mata, eu vi uma cascavel, vi índios, e depois, assim, uma luz, assim, tipo, um azul, assim, índigo, que banhava você, assim, todinho. E ao receber, eu já senti, assim, um bem-estar bastante grande, e não percebi mais nada, foi muito bom. Na fase 3,
o pilar começou a girar rápido e ele assim se abria, e a roda assim abria em forma de estrela. Na fase, aí no final assim, da fase 3 eu já me descoincidi, e entrei na fase 4 e eu não tive percepção, eu só escutava algumas fases e eu não percebi nada. Já fui para a fase 5, né? E eu exteriorizei bastante energia. Em um dado momento eu vi assim, alguns orientais, né? Mais precisamente na japonesa. E aquele dia que você ativou assim, bastante nesse momento. E eu tive vida espontânea. Essa minha cadeira parece até que tremia também com o meu corpo. Eu tive bastante salivação e para mim o tempo passou bastante rápido. Mas eu estou muito bem e obrigada pela participação e boa semana para todos. Obrigado, Vali, pela participação. A Cristina, sua vez, empresária. Empresária, eu? Bom, o campo para mim estava tranquilo e foi estranho. Eu visualizei algumas pessoas, pareciam aquelas fantasias de esqueleto. Eu acho que são os aborígenes, algum pessoal assim que tem essas fazem umas pinturas de esqueleto, né? E eu vi umas pessoas assim nessa primeira fase. No arco voltaico com a Tânia Bock, ao receber eu percebi um forte pulsar no meu frontochakra e uma pressão no nucal. Essa pressão, na verdade, ela se estendeu até a fase em que eu escrevi tudo, ou seja, até o final, depois da escrita, agora que passou. Eu percebia também que eu percebia uma presença do meu lado direito, mas eu também percebia como se alguém estivesse à minha frente exteriorizando energias para mim. Ao exteriorizar, eu percebi uma expansão muito grande do campo dela e também percebia que essa energia, eu captava a energia dos plantochakras e aí partia, né, através das minhas mãos e havia essa expansão. O pilar, para mim, se formou rapidamente. A impressão que eu tinha é que o aproximário tinha aberto o seu teto, né, como se fosse um teto solar, mas eu via as estrelas como num espaço, né? A gente está numa cidade, então não era essa visão de estrela de cidade, era a visão de estrela de espaço. E também ao centro foram as pessoas assistidas, né? Além do Jezrael, outras pessoas. Depois, nas centrais, o que me chamou a atenção foram duas da fraternidade, que demorou muito tempo. Eu achei até que, falei, nossa, tá engraçado, tá demorando, será que deu algum problema, né, no áudio? Porque para mim demorou bastante tempo. E depois nos planetas irmãos, que foi estranho, parecia um planeta, mas como se ele fosse de mercúrio, sabe aquele mercúrio líquido, né, dos termômetros, e formava umas paisagens assim bem malucas, mas bonitas ao mesmo tempo, assim, bem interessante. No bolsão eu exteriorizei muita energia, tive alguns apagões, eu percebi que eu tive algumas experiências, mas também não lembro. Os assistidos apareceram novamente, não foi que eu evoquei, como se eles aparecessem. Eu também senti muito frio nesse momento. Em algum momento também exteriorizei energias para a Patagônia, também não sei por quê. E é isso, estou bem, né? Então, como eu comentei, a dor de cabeça foi até o final, até o momento de eu escrever, mas conforme vocês vão falando, né? Alguma consex deve ter sido assistida aí, porque agora está tudo tranquilo. Obrigada também. Quero agradecer sempre a todos aí a oportunidade da gente estar aqui, tá bom? Beijinho, ótima semana. Boa semana, Cris. A Tânia Bock. Olá, boa noite. Boa noite. Aqui estava muito frio. Eu fui me preparar antes, dei uma apagada, aí eu sentei, fiquei desencostada porque achei que eu ia embalar, né? E, bom, na fase 1, senti muito frio, dificuldade com EV.
Depois, aplicando, eu senti que eu enviei energia pelos olhos e pelas mãos para a Cris. E depois recebendo, eu recebi uma energia muito forte, assim, eu sentia que estava circulando e era patrocinada, assim, estava vindo, né? E eu dei uma apagada, assim, e eu voltei em EV, nessa fase. Depois, a fase 3 e 4, eu fiquei meio desconhecida, mas sem dormir. E na fase 5, eu fiquei exteriorizando muita energia para as pessoas de sempre, né, que pedem, os políticos, o pessoal do STF, e essa vez até aqui para o Estado, porque a coisa está ficando muito difícil. E essa vez tive uns insights, assim, de umas coisas que eu estava tentando bolar, veio umas ideias para mim, nada a ver com a Prostin. Isso não tinha acontecido antes. E eu voltei antes e tentei mandar um pouquinho mais de energia, mas mesmo assim já estava voltada, então desassimilei bastante também. Estou bem, obrigada. Boa semana, Tânia. Um abraço. A Márcia pode falar agora. Oi, boa noite. Boa noite, Márcia. Agora sim. Bom, hoje foi diferente, uma experiência que eu nunca tive antes. E vou tentar relatar. Ai, eu nem sei se eu vou conseguir, tô muito emocionada. Acho que eu posso falar outro dia. Deixar para falar depois. Pode, não tem problema. Só queria falar que foi uma coisa muito boa, que eu nunca senti na minha vida. Ok, não tem problema. Eu vou fazer o meu relato agora, aí se você conseguir falar depois, você fala depois, tá bom? Tá tudo bem. Bom, na fase 1, eu pensei em todos os aproximadores, pensei nas duplas, né? Pensei em cada um. Eu tive vários EVs espontâneos, tá? O campo já estava formado, a energia muito boa. Na fase 2, logo que eu comecei a receber o arco da Vali, eu lembrei que a primeira dupla que eu fiz, que eu tive de arco voltaico na Procin, foi com a Vali. Lembrei assim nitidamente, né? Lembrei que eu visualizei ela logo no primeiro dia, foi bem interessante, senti uma coisa boa. A Vali lembra disso, né? E quando eu fiz, quando eu recebi, eu senti o chakra esquentar muito no cal frontal, né? Foi muito boa a energia passando por mim. E quando eu fiz nela, também senti uma energia boa, fluindo, e já estava muito descoincidido. Desde a fase 1, eu já sentia líquido nos ouvidos. Foi bem diferente, eu já lembrei logo, isso é ectoplasma. Aquela sensação de escorrimento, né? Está escorrendo, está escorrendo. Foi bem... Na fase 3, eu senti o pilar, vi rostos, muita gente sendo atendida, vi aquela correria para lá e para cá, né? E eu vi uns cordões como se saísse de dentro de mim, parecia cordão umbilical. Primeiro eu me assustei e falei, uai, depois eu me toquei, deve ser ectoplasma, ou eu associei com alguma coisa, assim, bem. Na central de energia, eu senti o banho de energia, uma luz branca, que iluminou meu quarto, eu abri o olho para ver o que era, mas estava tudo escuro. Né? Na central da fraternidade, muita exteriorização pelo cardíaco, e vi uma mulher sorrindo ao meu lado, que depois eu vi que era a minha amparadora. Né? Na central da verdade, eu vi um rapaz, ele preparava algo, sorria. Esse pessoal amparador, é todo mundo bonito e sorridente, né? Isso é bem curioso, bem interessante. Você se sente bem, você olha para eles, você já se sente bem, né? Aquela sensação boa, assim, né? E depois eu vi uma mulher de máscara, agora eu não sei se ela estava de burca, né? Ou se estava de máscara também, branquinha, clarinha, né? Nos planetas irmãos, eu tive uma clarividência viajeira parecida com a da Cris. Eu também vi um planeta diferente, muito árido, e eu caminhava naquele planeta árido, e depois eu vi a floresta verde, mas diferente também. Não era terráqueo, não, era em outro lugar. Umas árvores com formato estranho, e era bem diferente.
Nos evoluciólogos, eu senti muita proximidade com ele. Eu até lembrei de umas retros que eu tenho estudando isso no curso intermissivo. Foi bem forte, foi bem agradável. E na serenosfera, muita paz, pacificação. Na fase 5, eu coloquei ao fim. Pensei de início no G, já pensei nele, coloquei ele. Depois a questão política, que eu me preocupo muito, né? E eu estou me sentindo super bem. Hoje, o dia da Aproxim, as 24 horas sempre são diferentes. Eu passei um dia com muita pacificação, muito tranquilo. Tive uns problemas bem chatos, mas pense na pessoa que sobreparou tudo. Não perdi a linha, tranquilo. Eu perdi coisas que eu fiz na minha autopesquisa. Falei, não, está tudo bem, eu refaço tudo. Fiz 1 hora para refazer tudo. Então, eu entendo que é o campo da Aproxim que pega antes, depois, né? Muito bom. Eu tive a sincronicidade com a Cris, de ver um planeta diferente, né? Estranho, mas bem diferente. E notei que outras pessoas viram pessoas brancas, claras, altas, né? Que nem eu vi em Parador. Mais alguém viu alguma sincronicidade? Também tive percepção com muito extraterrestre, principalmente na fase das conexões. Isso também. Né? Cris, o teu planeta era de quê que você falou? Parecia de mercúrio, sabe? Aquela mercúrio líquido de termômetro, aquela bolinha, aquela é meio maleável, é meio líquida e sólida, sei lá, aquela consistência estranha ali. Vai ver, tu fez alguma exoprojeção. Estava lá e nem soube. Mas é interessante isso. Mais alguém? A Márcia consegue falar agora, querida? Ou você quer deixar para outra reunião? Fique à vontade. Acho que eu consigo falar. Isso. Vamos ver. Bom, na fase 1, eu estava com a mente muito dispersa, não conseguia fazer o EV, eu fiquei trabalhando até perto do horário da Aproxim, um trabalho bem mental, assim, né? E aí eu estava com os pés, as mãos muito frios e com devaneios, eu não conseguia me concentrar, a mente dispersa. E normalmente eu não fico assim, né? Então foi uma coisa diferente isso. Aí até falei, nossa, eu preciso me concentrar, estava me cobrando isso na fase 1. Aí na fase 2, a Mel começou aplicando arco voltaico em mim. E logo aí já começou, eu senti um acoplamento, que eu acho, né, depois que as coisas foram ficando mais claras, só podia ser um amparador, e era uma coisa assim, eu nunca senti isso, como uma vibração muito grande, muito boa, muito alta, e eu senti ativar o coronário, ia descendo pelo nucal até o cardíaco, mas pela parte posterior, pela coluna, parecia que era pela coluna vertebral. E aí vinha pelos braços e também eu fiquei com as mãos viradas para cima, desde esse arco voltaico até o final. E muita energia correndo do coronário até minhas mãos. E um calor muito grande nessa região, só nessa região entre a cabeça e o cardíaco. E uma sensação muito, muito boa. Assim, acho que eu nunca tive contato com alguma consciência desse nível, com essa vibração. E aí, aplicando o arco voltaico na Mel, eu senti uma alegria grande, uma leveza. Eu tentava mentalizar a Mel e vinha na minha mente uma amiga minha da faculdade, né, de muitos anos atrás, sorrindo para mim. Então eu vi ela sorrindo e eu também fiquei sorrindo, né, daí para frente. E no final senti uma gratidão muito grande de aplicar o arco voltaico, a sensação de alegria e gratidão grande já nessa fase 2. Na fase 3, o pilar energético,
eu continuei sentindo do coronário até o cardíaco, até o final da Procim. Esse acoplamento fortíssimo até o final. No pilar energético, a primeira pessoa, consciência que eu mentalizei foi o G. Israel. Ele veio muito nítido na minha mente e eu sentia a energia sendo sugada das minhas mãos, que estavam apoiadas no meu colo, virada para cima, e giravam com uma força muito grande, como era tanta energia que era puxada, que era densa, assim, parecia... Eu até pensei se era ectoplasma, parecia líquido, como se fosse água, de tão concentrada. E ela girava, parecia um mar girando, um furacão no mar girando. E aí eu mentalizei o G. Israel, a Luciana, os familiares dela, o meu padrasto, e depois eu fui pensando em todas as pessoas doentes, profissionais da saúde, familiares, e essa presença, esse amparador, foi se fazendo mais presente para mim, e o sentimento de alegria e gratidão, porque a assistência foi muito forte no pilar, e eu comecei, é como se ele se comunicasse comigo, ele estivesse dentro da minha mente. Eu não sei falar, nunca senti isso, eu nunca vivi isso. Ele estava alegre e eu alegre, e é como se a assistência fosse feita através de mim, era ele que estava fazendo assistência. Eu não tinha que fazer força nenhuma, eu não tinha que fazer nada. E, ao mesmo tempo, eu era assistida, porque a minha alegria era tão grande, era como se nada pudesse me dar mais alegria, me realizasse fazendo isso. E nisso entraram as conexões, a fase 4, que aí foi a fase que eu fiquei mais nessa comunicação com o amparador, todas as etapas, né, da fase 4, e aí que eu comecei a chorar, eu fiquei muito emotiva, mas sempre de alegria e gratidão. Essas duas palavras foram toda a atividade até o final. No bolsão energético, eu consegui mentalizar a minha oficina, tive até um pouco de dificuldade, porque eu estava emocionada. Também, além de pensar na minha oficina, que eu sempre penso mais na administração estadual, né? Procuro entrar em detalhes, mentalizar pessoas, tudo. Hoje também senti necessidade em direcionar para o presidente da República, para a Câmara, o Senado, o Supremo, todo o judiciário, né, no Brasil. Voltei a pensar também em Israel, né? Na semana passada também já tinha me ocorrido a parte do Oriente Médio, mas hoje foi mais Israel. E aí depois voltei para essa comunicação, essa relação com esse amparador. E em algum momento eu sentia muita energia na cabeça, no tronco, né? Parecia que esse amparador é como se ele fosse um casaco de força, de energia, como se eu tivesse vestido ele. Era a parte do tronco e da cabeça toda encoberta por ele, pela força dele. E no bolsão, em algum momento eu senti como uma coroa na minha cabeça, ou um arame em volta da minha cabeça, um chapéu, eu não sei, algo mais pesado apoiado na cabeça, nesse campo de força. E aí, essa conversa, muitas coisas eu conversei, ele me passou muita coisa e eu respondia, eu ria, enfim. Mas eu comecei a anotar e depois eu acho que eu vou ter que passar um tempo ainda para conseguir anotar. Ele me falava, eu não sei se isso era só para mim ou se talvez sirva para o resto do grupo, né? Vou tentar falar. Que o que eu tinha que fazer era tentar não atrapalhar, não bloquear a aproximação dele. Que eu não precisava fazer força para ajudar e nem para fazer assistência.
que é mais simples do que eu imagino, que é quase natural. E que hoje, mesmo sem perceber e sem eu entender por quê, eu não estava atrapalhando. Tinha uma parte do meu campo energético que estava livre e por isso ele conseguiu se aproximar. E ele falava como assim, finalmente, até que enfim, isso várias vezes. É como se ele estivesse tentando fazer isso há muito tempo. Eu tive a sensação que era uma consciência que me conhece de uma longa data. Ele achava graça da situação, achava graça do meu espanto, da minha emoção. Ele se sentia feliz de poder se comunicar comigo. E deixa eu ver. Também, em algum momento, ele falava que essa data era uma data muito marcante na minha vida, que eu ia ver como daqui para frente o que seria diferente, que esse seria o dia que iria marcar essa diferença. Ele repetia 14 de junho de 2021. Falava, marque essa data. E eu senti uma alegria grande, que é como se com a presença dele, e eu não sei se era uma consciência só, ou se era um grupo, né, que ele representasse, é como se eu não precisasse sentir medo de nada, preocupação com nada, como se eu não precisasse me proteger, nem me prevenir contra nada na vida. Como se nessa presença, com a presença dele, tudo seria fácil e natural, e que prestar assistência e deixar o campo livre para essa atuação seria a maior fonte de alegria e de gratidão possível. Que não tem nada na vida que possa ser mais importante do que isso. Ai, gente, eu vou tentar escrever mais e falar, transmitir isso para vocês de alguma outra forma, mas no final a gravação travou, eu não vi o tempo passar, do começo ao fim, desde da fase 2, quando eu recebi o arco voltaico da Mel. A gravação travou quando deu 1h09. Quando eu voltei, era 8h07, eu olhei no relógio, e aí que eu vi que a gravação tinha parado sozinha. E aí eu falei, eu preciso fazer a desassimilação, mas eu nem consegui fazer direito. Eu não queria, eu tinha medo de fazer a assimilação e perder aquele contato com esse amparador, porque é como se eu não quisesse me afastar dele nunca mais na vida. Então, eu acho que eu vou ter que fazer essa desassimilação, porque eu estou com essa emoção muito forte, né? E ele mexeu no meu corpo, assim, no soma, no psicossoma, no mental soma, no energossoma. Eu fiquei misturada com ele. Então é isso, acho que eu consegui falar um pouco e queria agradecer muito a vocês, a equipe, mais do que nunca, a todos os amparadores, a esse amparador em especial, que só por hoje já valeu tudo. Obrigada. Obrigado, Márcia. Muito bom, você conseguiu se refazer, conseguiu contar a sua experiência, isso é importantíssimo, tá bom? Muito bom mesmo. A gente está falando de sincronicidade, tem mais alguém com algum detalhe? Não? Tá tudo bem, então? Todo mundo já desassimilou, tá tudo bem? Quinta-feira tem curso, né? Vamos participar todos na quinta. E boa semana a todos, as melhores energias. Tchau.